Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a nossa fé, para a gente começar o dia da melhor maneira, para a gente encontrar aqui nossa família na fé, para a gente começar o nosso dia fortalecido, renovado, recebendo um direcionamento da palavra sobre as nossas vidas, começando o dia se fortalecendo em nome de Jesus. Bom dia, família 659. Nós estamos aqui de pé com a graça de Deus. Bom dia para você que está aqui junto com a gente. Um bom dia para todos aí que já estão ou acordando, tomando um café. Aí eu tomando um café, tomando aí um banho de repente, tomando um chimarrão, tomando um chá. Ou você que já está no trabalho, se ajeitando já para começar a trabalhar, indo para o serviço, um bom dia para você. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Que a graça de Deus venha sobre a sua vida, que a presença do Espírito Santo venha sobre você grandemente nesse dia, em nome de Jesus. Nós vamos já começar o nosso devocional, hoje dia 13 de março. Hoje nós vamos falar das 3 virtudes que te tornarão frutífero. Vamos começar a falar sobre a vida de José, tá bom? Hoje vamos falar sobre a vida de José. Ao exemplo da vida de José, vamos falar sobre as virtudes que fizeram parte da vida deles. Antes disso, pessoal, eu sei que muitos fizeram uma reserva comigo de devocionais do livro. Ele esgotou a tiragem que a gente fez e fizeram uma reserva comigo. Nessa reserva eu tinha a promessa da gráfica de me entregar até final do mês, meados do mês de fevereiro. Infelizmente, quebrou uma máquina na gráfica e eles não conseguiram cumprir com o prazo. Então nós tivemos que alterar o prazo e o prazo agora está para o dia 26 de março eu receber esses materiais. Então, dia 26 de março, eu tenho 200 pessoas na minha lista de espera. Olha só, tem 200 pessoas só na lista de espera. Então, se você é uma dessas pessoas que deu o nome para mim, está na lista de espera, ou você gostaria, de colocar o seu nome na lista de espera para receber algum devocional, faça isso, tá bom? Eu estou te avisando com antecedência, porque assim que chegar, vai acabar com certeza. Então vai chegar dia 26 agora desse mês, daqui poucos dias, 13 dias, daqui 13 dias vai chegar. Se você tem a intenção então de adquirir ou de presentear alguém, serão as últimas unidades desse devocional desse ano, tá bom? Estou escrevendo um novo devocional para o ano que vem, 2026, então serão novos estudos. Já estou no mês de fevereiro já, escrevendo, terminando o mês de fevereiro. Vai ser uma bênção também. Tenho pedido aí a graça de Deus, o direcionamento do Espírito Santo para ministrar os corações que vão receber esse material no ano de 2026. Bom dia então para todos que estão chegando. Vai chegando, vai compartilhando aí o devocional com o máximo de pessoas possíveis. Vai compartilhando, manda aí para seus amigos. Assim que você compartilhar, escreve nos comentários aí Jesus, tá bom? Eu vou compartilhar aqui também e vou escrever nos comentários Jesus. Esse nome é maravilhoso, né? Aí, ó, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Queridos, estou divulgando a nossa caravana Egito-Israel. Então você que gostaria de participar com a gente, de ir junto com a gente, então tá aí a divulgação, vai ser entre os dias 2 e 14 de dezembro, tá confirmado essa caravana. Nós vamos para o Egito e para Israel. Já tem aqui uma família abençoada que vai com a gente, que é a família Sartori, as irmãs. Quem sabe o João, né, João? Quem sabe você não vai com a gente representando aí a família, a parte masculina da família. Tá convidado, né, João? Com certeza. É uma viagem, com certeza, não é uma viagem barata, é 2 países internacionais, então
é uma viagem que você tem que se preparar, se organizar. Mas ela está num valor muito acessível, em vista das viagens para esses lugares, está muito acessível. Então, se você quer fazer parte, você quer informação, a informação não custa nada. Então, você quer informação? Me manda uma mensagem, vou te colocar em contato com o pessoal da agência. Eles vão tirar todas as suas dúvidas, tá? Todas as suas dúvidas. Então, caso você queira informações ou você tem aí familiares, amigos que têm o desejo de fazer essa viagem, quer ir com a gente, como Família 659, não é uma viagem impossível de você fazer, tá? Então vai ser no final do ano, nós iremos fazer essa viagem e vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Me ajudem a divulgar, você que já nos conhece, né? Às vezes tem pessoas que querem fazer uma viagem dessa e não sabem com quem fazer. Então você já nos conhece, fica mais fácil de você indicar, divulgar também para outras pessoas. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir a bênção de Deus aí sobre a nossa vida? Oremos então. Senhor, em nome de Jesus, quero apresentar a Ti, Senhor, as nossas vidas. Espírito Santo, vem sobre nós com Tua presença, com Teu amor, com Tua graça. Libera, Senhor, sobre as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Senhor, eu consagro a Ti esse dia, eu abençoo agora a nossa família, a nossa casa. Eu abençoo o dia de cada um dos que estão aqui. Eu também declaro, Senhor Deus, nessa manhã, a Tua palavra, Senhor, ministrando o nosso coração profundamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nessa semana aí, você que já participou do devocional com a gente, hoje é quinta-feira, participou segunda, terça, quarta, algum dia em especial falou muito ao seu coração? Algum dia dessa semana falou muito ao seu coração? Compartilhe um testemunho aqui com a gente. Compartilhe um testemunho aí com a gente. Então vamos lá, vamos ler a palavra. Nós vamos ler Gênesis 49, versículo 22. Gênesis 49, 22, diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Olha só, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Você conhece a história do José do Egito? O que mais chama a sua atenção na história do José do Egito? Tem alguma coisa que te chama mais a atenção? Tem alguma parte da história dele, algum testemunho da história dele que te chama mais a atenção? Bom, da minha parte, tem vários momentos especiais. Acho que um dos momentos cruciais na vida dele é quando ele é desprezado pelos irmãos e ele então é levado como escravo. Esse momento e a atitude que ele tem é importantíssima, é crucial para mim. E comparando com o final, o momento em que ele reencontra os irmãos, a capacidade que Deus deu a ele, o Espírito Santo o ajudou, de trabalhar esse perdão e perdoar os seus irmãos. Então, entre tantas partes da história de José, essas são partes importantes para mim, partes que me chamam a atenção. A Sandra disse aqui, a obediência a Deus. Quem mais aí? Vamos lá, pessoal, colabora comigo aí no devocional. Vamos fazer o devocional junto, tá? Não só receber a ministração, vamos fazer o devocional junto. Vai compartilhando aí a impressão que você tem. Uma frase de inspiração para nós aqui do nosso devocional é: não foi o acaso que exaltou a José, foi Deus. A Fran está colocando aqui: a família como essa suporta a rejeição da família. Só aqui, Fran, não entendi a palavra, isso é errado, mas vou tentar discernir o que você quis dizer aqui. A família como essa suporta a rejeição da família.
uma família. Escreve de novo para nós, só para eu entender o que você quis dizer. O Miri Carpetes, Frank Miri Carpetes. Não importa onde estava, ele fazia o melhor. Ele fazia o melhor. Exato. Até mesmo na prisão, né? Fez o melhor. A Luciene está dizendo aqui, o momento que tem inveja com os irmãos. A Ângela também, ó, a questão do perdão aos irmãos. Aí, agora sim, Fran. Como ele suportou a rejeição da família. Exato. Muito, muito forte isso aí, né? Ó, o Petros aqui, ó, a sabedoria de José. A sabedoria que ele tinha, né? A persistência, a Shirley está dizendo. A hora do perdão, José perdoou seus irmãos. O Rodrigues está colocando aqui, ó, o mais lindo que eu acho é que José entendeu o propósito de tudo que ele passou era um plano de Deus. Conseguiu, né, vamos dizer assim, como a palavra diz, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então José teve a cooperação do Espírito Santo na vida dele, mesmo diante do fracasso. E aqui vamos destacar no nosso devocional de hoje, vamos destacar 3 atitudes dele. 3 atitudes que chamam muito a atenção. 3 atitudes que fazem a diferença. E fizeram a diferença e farão a diferença também na sua vida. Se você tiver essas atitudes, com certeza fará a diferença na sua vida. Então a primeira atitude da vida de José é a fidelidade dele. Ele se manteve fiel. Olha, a casa de Potifar, a integridade dele se manteve fiel. Bom dia, Natan. Bom dia, Natan está dizendo aqui, é o Natan que está ali. Bom dia, Natan. A fidelidade dele se manteve fiel diante da casa de Potifar. Ele se manteve fiel na prisão. Ele se manteve fiel no palácio governando. Ele se manteve fiel a Deus quando ninguém estava vendo o que ele estava fazendo. Ele se manteve fiel ao Senhor. Então a vida dele, essa história de superação de José, essa história de transformação de José, então essa capacidade dele de colocar fidelidade na vida dele. E aí eu vejo hoje em dia, né, a fidelidade até vira notícia, a integridade das pessoas vira notícia quando alguém age com fidelidade, age com integridade. Ao exemplo, quando encontra um dinheiro, por exemplo, e busca o proprietário, de quem é esse dinheiro, isso vira notícia, porque isso é raridade. E aí no nosso caso como cristão, nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa fidelidade à nossa família, esse aqui é o símbolo de uma fidelidade, único, exclusivo da minha família. Então nós somos únicos e exclusivos de Deus. A fidelidade com aquilo que nós temos hoje, com aquilo que nós temos hoje, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós possuímos, com nossos dons, nossos talentos, mas também com o nosso recurso, com aquilo que Deus nos dá, a nossa fidelidade diante disso. Então a fidelidade em meio a tempestades, fidelidade em meio a tempos muito difíceis. Então ele manteve a virtude da fidelidade na vida dele. Não é um exemplo, José? Você não consegue tirar aqui uma boa lição da vida de José? A Luciene colocou aqui um pedido de oração, né, pelo seu sobrinho. Tá falando do Arthur, né? Eu falei com o Arthur já, que está enfrentando câncer, e a família está firme na igreja, glória a Deus. É isso aí. Então, num tempo tão difícil que nós estamos, ver atitude de fidelidade. E eu vou dizer para você,
Fidelidade não está na moda, mas a fidelidade é uma virtude que te levará ao sucesso. Quando eu digo sucesso, é o sucesso com Deus. É a fidelidade a Deus, o sucesso a Deus, com Deus. É o sucesso de ver a sua família crescendo, avançando, prosperando, você rompendo as barreiras. E o pessoal pensa assim: o que está acontecendo com essa pessoa? É a fidelidade, meu querido. Fidelidade faz toda a diferença. Segunda virtude na vida de José, que chama muita atenção, é a perseverança dele. Não há dúvida de que José praticou muito a perseverança e de que José, ele é um grande vencedor. Ele perseverou quando era para ele desistir. Ele perseverou quando ele estava sendo injustiçado. Ele perseverou mesmo diante da pressão que ele estava vivendo. Então a perseverança é uma virtude. Eu vou dizer para você, talvez você está praticando de fato a perseverança e já faz algum tempo. E aí o segredo está o seguinte: não para de perseverar. Não para, continua. Continua perseverando. Continua, permaneça firme. E José perseverava em Deus. José, ele perseverava em Deus. Mesmo na prisão, ele perseverava. Então havia perseverança na vida dele. É uma virtude. Uma virtude dos vencedores, a perseverança. Então você está aí, de repente você não está bem. Mas olha, aplica a perseverança na sua vida. Traz a virtude da perseverança, mesmo que seja com lágrimas. Persevere, continue firme. A sua perseverança em Deus vai trazer fruto. O pai de José, no final da vida, olha para José e diz: ó José, você é uma árvore frutífera. José, você é uma árvore frutífera na beira de uma fonte, onde os galhos passam por cima dos muros, ou seja, abençoa vidas que estão do outro lado. Ultrapassa fronteiras, José. O que isso significa para nós? Significa que a sua fidelidade e perseverança, ela vai produzir fruto que vai abençoar a vida de muitos. A última virtude que eu quero destacar aqui na vida de José é a questão do perdão. O perdão fez toda a diferença. José, a gente sempre aconselha pessoas, né? A gente sempre orienta assim. Às vezes tem aquela pessoa que diz assim: ah, mas eu não consigo perdoar, essa pessoa não merece. Tá falando de justa causa isso aí. Ok, não está conseguindo perdoar. E de fato o coração está muito dolorido com aquilo e ela não consegue lidar com isso. Só que o perdão, ele é uma decisão. O perdão, ele é uma decisão. Nós decidimos. E aí nós pedimos a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, de mim próprio eu não consigo. Mas eu peço a tua ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a perdoar. Eu libero perdão. Eu libero, declaro: Senhor, eu perdoo meus irmãos que me jogaram naquele poço. Imagino que essa era a oração de José, semelhante a essa. Ou seja, uma oração em que ele está reconhecendo a capacidade dele de perdoar é mínima. Mas a decisão dele de perdoar é certeira, é isso mesmo, eu vou perdoar aqueles que me ofenderam. Em nome de Jesus, eu vou perdoar através do Espírito Santo. Ah, a Silvia está dizendo aqui: eu perdoo, mas não esqueço. Aí Silvia é assim, ó. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão. Dá para ver aí? Cicatriz. É assim que funciona o perdão. Eu libero o perdão, começo a tratar a ferida. Então eu liberei perdão. Comecei a liberar essa palavra de perdão. Algumas feridas são profundas, levam mais tempo para cicatrizar. Só que assim, eu não esqueço. Só que ela não dói mais. Entendeu? Isso é o perdão. É a concretização do perdão. Eu não esqueço. Não tem como você esquecer
uma situação que você viveu, você não vai esquecer. José não esqueceu, só que aquilo já não... Quando ele encontra os irmãos, havia um pouco de dor? Havia. Você vê que José se entristece, ele tem balança ele, ali termina de concretizar aquela cura da ferida, mas não dói mais. Como que é a demonstração que não dói mais? Ele traz os irmãos, ele traz a família, ele recebe a família, ele age diferente do que os irmãos agiram com ele. Então isso é o perdão. Às vezes leva tempo. Eu não posso dizer para você que é de uma hora para outra, não é. Leva tempo. Inclusive esse assunto sobre o perdão, para o ano que vem, 2026, eu separei um mês inteiro para falar de perdão. Então tem um mês inteiro que nós estamos falando sobre perdão, que nós vamos ministrar sobre perdão no Devocional 2026. Em alguns momentos, o perdão, vou falar da virtude do perdão aqui. A Mari está dizendo assim: perdoar é trazer de volta o convívio com quem nos fez o mal. Também, Mari, também. Perdão também é trazer o convívio. Em alguns casos sim, em alguns casos não. Eu vou dizer para você por que em alguns casos sim, em alguns casos não. Eu vou dar um exemplo. Houve o perdão num casamento. Entre o esposo, a esposa agir com infidelidade. Houve perdão. Então uma restauração de relacionamento, e graças a Deus, em muitos casos que houveram até às vezes o divórcio, eu já presenciei isso, já vi isso, esteve do meu lado, até em casos de repente que até eram pessoas que estavam firmes na igreja, tiveram divórcio, e aí depois teve a restauração, inclusive se casaram de novo. Há situações como essa. As situações semelhantes a essa. Esse é o perdão. Há situações, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou para um outro ponto. Quem está lendo aí o livro Os Gatos de Valentina, né, que é o livro do nosso mês, vamos lá para um outro ponto. O outro ponto é o seguinte: você tem lá uma pessoa que fez o mal contra uma criança e abusou dela. Essa criança cresceu, conseguiu resolver no coração aquela situação. A pergunta é: ela precisa conviver com o abusador? Principalmente quando não há arrependimento do coração dele? Claro que não. Eu preciso conviver com alguém que é um criminoso? Não, não preciso. Não preciso conviver mais. Aliás, é uma medida de segurança eu não conviver mais. Consegue me entender? A diferença? Então, em alguns casos volta ao convívio, em outros casos não. Em outros casos não volta ao convívio, não precisa voltar ao convívio. Então, perdoar é esquecer a dor, não esquecer o fato, não ignorar o fato. Então, eu falei de duas situações aqui totalmente diferentes, que você deve considerar. Eu sei que na mágoa, no ressentimento, a pessoa não quer mais nem ver essa pessoa pintada de ouro na minha frente. Ok, está falando isso na mágoa. Mas às vezes é uma pessoa que você vai voltar a conviver. Às vezes é teu filho, às vezes é teu irmão, às vezes é o teu esposo, tua esposa. Então você voltará a conviver. E se é uma situação em que, como eu usei o exemplo aqui de uma situação que é um crime, que aconteceu, uma situação drástica que aconteceu, você não precisa voltar a conviver. Você precisa perdoar. Isso você precisa, porque o perdão, meu querido, diante de um agressor, por exemplo, o perdão não é para o agressor. O perdão é para você. O perdão é uma libertação a você. Quem vai perdoar o agressor é Deus, se ele pedir perdão. Agora você libera um perdão para você sair dessa prisão que você se colocou. Então José precisava perdoar os seus irmãos. E no caso de José, ele voltou ao convívio com os irmãos. Olha só. Saúde emocional, diz a Suzane aqui, é isso mesmo.
ele voltou a conviver com os irmãos. Ele conseguiu conviver com os irmãos. Ele conseguiu digerir essa dor. O caso dele era de reconciliação também. Era um perdão e reconciliação. Alguns casos é perdão e não haverá reconciliação. Haverá perdão. Liberou uma palavra de perdão. O perdão foi liberado. O perdão foi um remédio. Então José, ele praticou o perdão. Eu posso afirmar para você que na vida de José isso fez toda a diferença. Na sua vida também fará toda a diferença, em nome de Jesus. Então poderíamos falar de várias outras virtudes de José aqui. A vida de entrega dele, de renúncia, a fidelidade, perseverança, perdão, posicionamento. A gente poderia falar de tantas atitudes, generosidade, a sabedoria financeira, de domínio próprio. Então tem várias outras virtudes da vida de José. Eu selecionei aqui 3, só para mostrar para você que são algumas essenciais que transformaram o fracasso de José em sucesso. Então eu quero dizer para você que está diante de um fracasso. Diante desse fracasso, se posicione com virtudes que te levarão para mais perto de Deus. Nós vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Quem está aqui precisa de uma oração, coloca aí nos comentários. Vamos orar pela tua vida, vamos orar pela tua família. Abençoar o seu dia de trabalho, seu dia com a sua família, sua casa. Vamos colocar diante de Deus. Pode colocar aqui nos comentários seu pedido de oração, se você quiser. Colocar nomes de pessoas. Vamos orar pela conversão de alguém. Você que está aqui, sempre vamos orar pela conversão de pessoas que fazem parte da nossa vida. Vamos orar declarando bênçãos. Quero declarar sobre a tua vida também, em nome de Jesus. É um tempo de bênçãos de Deus. Aqui a Rosana está pedindo oração pelo Mateus, o jovem Mateus. Ele está no estágio terminal, de enfermidade, né? Vamos orar por ele. Isso, pode colocar aqui Camila, lá em Portugal, pedindo oração, né? Pelo trabalho, pela saúde. Vamos orar. Menino de 2 anos, Bento, né? Bento, imagino que seja o nome Bento. A Silvia pedindo oração pelo marido. A Dani, gestação da filha. E queridos, vamos colocar em oração aqui sua vida. Às vezes tem aquelas coisas que estão prendendo você. Se liberta disso, libera a sua vida. Libera a sua vida disso, em nome de Jesus. A Tereza está pedindo oração pela família. A Fran está colocando diante de Deus aqui algumas vidas para a gente orar. Muito bem, queridos. Oremos então. Vamos nos unir aí em oração. Você que está aqui, escolhe um desses nomes aí para a gente orar. Escolhe uma dessas pessoas, ora por elas. Coloca diante de Deus. Os cristãos na Síria, vamos colocar diante do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar a tua bênção. Em nome de Jesus, que as tuas mãos, Senhor, alcance o teu povo. Abençoe o teu povo. Senhor, eu intercedo agora, Senhor. Clamo nesse momento pela vida de cada um dos teus filhos. Declaro as bênçãos dos céus. Profetizo sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça cada um, abençoe a nossa casa, a nossa família, nosso dia de trabalho. Eu entrego nas mãos do Senhor, Pai. Eu entrego nas tuas mãos essas vidas que estão enfermas. Quero declarar agora um milagre sobre a vida delas. A bênção do Senhor sobre a vida delas. Quero declarar sobre as suas vidas agora, Senhor Deus, milagres. Essas pessoas que, Senhor, nós estamos orando pela conversão delas. Alcança elas com o teu amor, Pai. Faz um milagre nas suas vidas. Abençoamos, Pai, a vida financeira do teu povo. Que a tua graça alcance o teu povo. Que a tua bênção venha sobre nós, Deus. Em nome de Jesus. Nós te louvamos por esse dia te agradecemos. Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém. Deus te abençoe, queridos.
Até amanhã, a gente se encontra aqui às 6h59 da manhã. Que você tenha um excelente dia, um maravilhoso dia, em nome de Jesus.